No vídeo de hoje, pessoal, a gente vai ver como fabricar essa incrível miniatura de um Beholder para a gente estar utilizando nas nossas aventuras e partidas de RPG. Para começar o nosso vídeo, pessoal, a gente vai estar utilizando esses materiais que eu deixei aí na visualização para vocês. E a primeira coisa que a gente vai estar usando é um pedaço de cano PVC de 40 mm. Essa base ela vai permitir que a gente tenha uma miniatura muito maior, né? Porque esse que a gente vai fazer hoje, o Beholder, ele costuma ocupar aí um espaço de 9 casas mais ou menos, em vez de uma que nem os nossos esqueletos. Para fazer o corpo dele, pessoal, a gente vai estar utilizando aí uma bola de plástico dessas de árvore de Natal, um pouco de arame e algumas esferinhas dessas de plástico de Airsoft. A primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, é desenhar então nessa nossa bolinha mais ou menos a localização dos olhos, no caso do olho, né, dos tentáculos, da boca, dos dentes do nosso Beholder, que a gente vai estar utilizando como guia para os materiais que a gente vai colar nessa bolinha. Em seguida aí, pessoal, eu vou estar cortando 11 pedaços de arame para fazer aquilo que vai ser os tentáculos do nosso Beholder. Eu estou cortando alguns com 8 centímetros de comprimento, que são aqueles que a gente vai colar na parte mais de cima da nossa miniatura. E os demais eu estou cortando com 5 centímetros de comprimento, que são aqueles que a gente vai colar mais nas laterais e que vão ficar voltados mais para baixo. A fixação dos arames a gente vai estar fazendo diretamente com cola quente sobre essa nossa bolinha de plástico, pessoal. Simplesmente a gente vai pegar o nosso arame e dobrar uma das pontas ali e passar um pouco de cola quente para que ele fique bem firme na base. Depois que os nossos tentáculos estiverem colados na bolinha, a gente reveste eles aí com um pouco de cola quente e aí a gente vai entortar eles na direção que a gente quer que eles fiquem voltados. Nesse caso aí eu passei a cola para ela aumentar a aderência do biscuit que a gente vai colocar em seguida. Os meus tentáculos eu acabei entortando dessa forma aí, pessoal. Como o nosso modelo aqui ele está olhando meio para a esquerda, eu coloquei todos os tentáculos voltados nessa mesma direção, porque são os olhos auxiliares e também todas as formas de ataque que o nosso Beholder tem. Então elas vão estar todas voltadas para um mesmo alvo no canto. Para fazer os olhos dos tentáculos a gente vai estar utilizando aí então, pessoal, aquelas bolinhas de plástico que são comuns de pistola de Airsoft, né? E a gente simplesmente vai passar um pouquinho da cola quente na ponta do arame e colar a bolinha ali no lugar para simular aquilo que seria uma órbita ocular, né? A gente vai acabar utilizando aí 11 bolinhas, então, né, para colocar em todos os nossos tentáculos. E depois aí, pessoal, a gente vai pegar a nossa pistola de cola quente e a gente vai, entre aspas, pintar todo o nosso modelo com uma textura de cola quente para deixar ele bem enrugado. Isso vai dar um aspecto de couro, um aspecto de escama e além de que vai facilitar para a gente colocar o biscuit em algumas partes do nosso modelo, ele vai dar uma textura bem legal no final, a hora que a gente pintar. A gente vai fazer isso aí em todo o nosso modelo, exceto na área dos olhos e da boca. Todas essas rebarbas que vocês veem, esses fios puxados da cola, pessoal, a gente simplesmente passa um isqueiro perto e a gente já consegue deixar ele com um acabamento mais alisado, mais profissional também. O próximo passo, pessoal, é a gente pegar um pouco de biscuit para começar a fazer o revestimento dos nossos tentáculos. O ideal seria a gente já estar utilizando um biscuit da cor que a gente pretende deixar o nosso modelo no final, ou tingir esse biscuit branco, mas em virtude de deixar o vídeo mais dinâmico e mais didático, eu acabo utilizando ele dessa forma mesmo, ele cru. O que a gente vai fazer aí então, pessoal, é pegar o nosso biscuit e aplicar ao redor de todos os nossos tentáculos, alisando com a ponta dos dedos. A gente vai estar aplicando esse biscuit também na parte da face do nosso modelo, pessoal, naquilo que seriam ali as bochechas e a parte do contorno da boca, também em cima dos olhos e em parte das costas ali. Mas nessa parte de trás aqui, ó, onde a cola quente ela ainda está aparecendo, a gente não vai cobrir porque ali a gente vai colocar um outro efeito. Para fazer todo o detalhamento aí eu estou utilizando um pino de metal, que a gente simplesmente vai pressionando ali e desenhando esse nosso biscuit enquanto ele ainda não secou, né? E a gente vai aproveitar aí para colocar também esse detalhe do olho, fazer ele com uma sobrancelha ali, com uma cara de mal. E a gente vai colocar esse nosso material aí para secar agora, para que a gente consiga fazer os outros detalhes nele. Como vocês podem ver, ele fica com um acabamento bem legal e a gente só vai adicionar uma textura sobre esse biscuit depois. Para fazer o restante do detalhamento do nosso Beholder, pessoal, a gente vai estar utilizando aí alguma navalha ou até um alicate mesmo, uma tesoura, para cortar as pontas de alguns palitos de churrasco
que a gente vai estar utilizando para fazer os espinhos que esse nosso beholder tem na parte lateral e de trás. A fixação, pessoal, dessas peças aí, né, desses pedaços de madeira no nosso modelo também vai ser feito com cola quente. É bem legal aqui a gente colando eles de maneira intercalada em umas 2 ou 3 linhas ali, pegando desde a lateral da boca até a parte de trás do nosso modelo. Isso vai servir para a gente conseguir simular os espinhos venenosos que o beholder tem na parte de trás, que seria a parte mais vulnerável dele, né, onde ele não teria olhos. E uma coisa bem legal da gente já fazer aí, aproveitando que a gente está com a cola quente na mão, é revestir parte dos tentáculos ali também, né, naquela parte do biscuit ali, com cola quente para deixar com aquela textura enrugada, assim como a parte dos espinhos ali também, ó, revestindo eles até praticamente a ponta, porque isso vai aumentar a resistência deles ao toque e vai deixar eles muito mais firmes no nosso modelo, né, não vão correr nenhum risco de descolar com o tempo. Esse aí é o aspecto então, né, do nosso beholder até o momento, e desse ponto em diante faltam muito poucos detalhes aí para que a gente consiga deixar ele já no ponto de pintura. Em seguida aí, pessoal, o que a gente vai fazer então é cortar aquela parte da boca ali, a gente vai criar o orifício da boca, onde a gente vai trabalhar os dentes e o interior do nosso beholder. Simplesmente utilizando um estilete aí a gente consegue cortar com facilidade porque é um plástico bem macio. E em seguida, o que eu acabei usando foram alguns pedaços de papel pardo com cola quente para fazer o revestimento do nosso modelo, de modo que ele não ficasse pesado, ele tem que ficar mais leve do que a nossa base. E a parte dos dentes aí, pessoal, a gente vai estar utilizando alguns palitos de dente que a gente vai cortar e colar ali. Antes da gente fazer a fixação dos dentes, pessoal, eu acabei decidindo aí colocar uma língua no nosso beholder. Eu ia fazer 2 fileiras de dentes, né, dentes em cima e embaixo, eu acabei achando que ficaria interessante a gente colocar ele com a língua para fora, assim como se ele tivesse com fome, olhando para o alvo. Depois que essa nossa língua de biscuit ela já está fixada no local aí, pessoal, a gente vai pegar os nossos pedaços de palito de dente e a gente vai enfiar por baixo daquele plástico ali, meio que para dentro do papel, para que eles fiquem firmes no lugar até a gente vir com a cola quente e deixar ele com esse aspecto de uma gengiva meio gosmenta assim, e com os dentes também bem sujos, assim, bem cobertos com essa cola. Se o efeito ficar demasiado sujo ali, é só a gente passar um isqueiro em cima que ele vai dar uma limpada naquela cola que está sobre os palitos ali, pessoal. Como vocês podem ver aqui, ele fica com um aspecto bem bacana, né, bem brilhoso, isso vai dar uma realçada na hora da gente pintar e vai realmente parecer que aquilo dali é a boca dele que ele está babando todo. Para fazer a nossa base, pessoal, eu acabei utilizando um parafuso de rosca e várias arruelas que foram coladas com cola quente dentro daquele nosso pedaço de cano que vai dar o formato da nossa base. Eu fiz isso, pessoal, de modo que a nossa base ela ficasse bem pesada e sustentasse toda essa miniatura no lugar sem cair para nenhum lado, sem pender, né, sem ela sair rolando no nosso tabuleiro. Uma vez aí que a nossa base já estava pronta, pessoal, eu acabei rosqueando ela dentro daquele próprio cabeçote que tem na bolinha de Natal ali, até ele ficar totalmente inserido na nossa miniatura e a nossa miniatura ficar já com o aspecto final dela aí pronta para pintura. Esse aí é o resultado da nossa miniatura até o momento, pessoal. Ainda falta a gente fazer o olho ali, eu acabei percebendo depois. E para fazer o olho aí, pessoal, a gente acabou utilizando também uma bolinha de biscuit que foi colada ali sobre o plástico. E com a ajuda aí de um pequeno pino de metal, a gente vai fazer a marcação daquilo que seria a íris do olho do beholder e a gente vai remover esse excesso de material para criar uma cavidade ali que vai deixar essa peça realmente parecida com um olho. Aqui, como vocês podem ver no detalhe, todas essas texturas e esses pontos que a gente coloca na nossa miniatura são muito fáceis de fazer. Ela fica uma miniatura bem rústica no final. Mas eu acredito, né, uma opinião pessoal, que isso é o que dá realismo para as nossas miniaturas no fim. Para pintar o nosso modelo, pessoal, eu vou estar utilizando algumas tintas acrílica ou guache ou PVA, a que vocês tiverem aí. E eu decidi que o meu beholder eu pintaria ele basicamente de roxo. O que vocês estão vendo aí aparenta ser um azul, mas na verdade é roxo. Vocês vão conseguir ver bem nas fotos que eu tirei. Em função, eu acredito que da iluminação que eu estou utilizando, ele pareceu mais azul. A gente vai utilizar essa tinta aí para cobrir todo o nosso modelo, pessoal, exceto os olhos, a boca e a ponta dos espinhos, porque eles têm uma cor própria em função do uso, né, que a nossa miniatura faz de cada uma dessas partes. A gente vai estar utilizando aí também um pouco de tinta vermelha para cobrir a parte da língua e todo o interior da boca.
Lembrando, pessoal, que se a gente for utilizar aí tinta guache, é só a gente misturar um pouquinho de cola branca nela que ela vai funcionar perfeitamente bem. Para pintar os espinhos do nosso beholder, pessoal, a gente vai deixar uma parte deles aparente ali na tonalidade da madeira mesmo, e a gente vai pintar a ponta deles com uma tinta verde. Isso é para dar um aspecto de que aqueles espinhos eles são envenenados ali na ponta. E a parte amarela eu vou reforçar com uma tinta guache amarela, simplesmente para destacar bem essa cor do corpo azulado arroxeado que ele tem. Como vocês podem ver aí, a parte dos olhos ali dos tentáculos também foi deixado na cor natural do plástico das bolinhas que eu tinha. E agora a gente vai partir aí para a pintura dos olhos, da boca, dos dentes ali, também utilizando esse mesmo tipo de tinta guache. A gente vai utilizar um tom de laranja vivo aí para pintar a parte das gengivas do nosso beholder, tanto a de baixo quanto a de cima ali. No geral aí 2 demãos deve deixar a cor bem vívida. E a gente também vai utilizar esse laranja para cobrir um pouco os dentes, como se fosse uma gosma que desce da boca dele ali em direção ao chão. A gente vai utilizar esse laranja aí para pintar o olho dele também. E todo esse trabalho de tinta aí, pessoal, a gente vai repetindo até que ele fique na tonalidade que a gente gostaria. Eu acabei utilizando um pouco de preto ali para dar um realce na pintura do olho dele também ali. E na parte da base, pessoal, eu passei um pouco de tinta de piso, aquela tinta carvão, só para ela dar um toque acetinado e mais profissional para nossa miniatura, para parecer que ela está flutuando sobre a própria sombra. E esse aí foi o resultado do nosso beholder, pessoal. Olha só que legal que ele ficou. E a gente utilizou basicamente aí biscuit, palitos e uma bolinha de árvore de Natal para estar fazendo uma miniatura incrível para as nossas aventuras de RPG. Como vocês podem ver, ele ficou com 11 tentáculos, cada tentáculo tem um ataque diferente, então ele é um monstro para a gente utilizar como boss nas nossas aventuras. E eu particularmente fiquei muito feliz com o resultado, visto que esse é o meu primeiro beholder e eu até pretendo fazer as outras categorias de beholder que tem. E também outras criaturas como dragões e os outros bosses que a gente costuma ver nas nossas aventuras. Então com certeza a gente ainda vai ver muito desse tipo de vídeo aqui no canal. Pessoal, se vocês gostaram do material desse vídeo e se vocês têm sugestões de outras criaturas e monstros para a gente estar fazendo aqui, utilizem o campo dos comentários aí embaixo para me deixar saber, para que a gente consiga junto construir um set completo das criaturas que a gente vai utilizar nas nossas futuras aventuras. E por fim, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, peço que vocês por favor considerem se inscrever no canal, deixar uma curtida no nosso vídeo e compartilhar o material com seus amigos nas suas redes sociais. Ao fazer isso, vocês garantem que a gente continue a trazer esse tipo de material para vocês aqui no YouTube, pessoal. Além de que vocês vão poder participar com a gente dessa aventura incrível que é a construção de materiais para RPG e não vão perder nenhum tutorial e vão conseguir construir todos eles aí mesmo na sua casa.